Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Vamos aqui para mais uma aula de logística de materiais. Hoje a gente vai tratar um pouco mais especificamente da logística nas organizações, na empresa e tratar de alguns assuntos mais pontuais para que a gente possa avançar no nosso conteúdo. Sejam bem-vindos e vamos à nossa aula. Bom, queridos alunos, hoje nós vamos tratar de forma mais específica sobre a logística como uma ferramenta estratégica dentro das organizações, dentro da empresa. Então é importante a gente saber, nesse primeiro momento, que um profissional de logística, né, ele estuda, ele cria estratégias, ele faz com que a organização ela funcione e tenha o seu funcionamento de maneira eficiente e lucrativa. Essa é a grande missão de um profissional de logística: fazer com que todas as engrenagens do processo funcionem e que essas engrenagens funcionem de tal forma que a empresa consiga ser eficiente, ou seja, com a mínima utilização de recursos organizacionais. Que recursos são esses? Pessoas, tempo, dinheiro, equipamentos, tempo. Então, a menor utilização possível desses recursos e, consequentemente, trazendo maior lucratividade para a organização. Então, para que isso aconteça, nós temos 5 pontos específicos. Primeiro, essa lucratividade e essa eficiência deve acontecer onde? Nos serviços de distribuição ao cliente, ou seja, como a matéria-prima organizacional, o produto pronto, um produto acabado, ou a matéria-prima pode ser, ou sei lá, eu sou uma empresa de celulares, como o meu celular vai chegar até o consumidor final? Se eu sou uma empresa que fabrica caixa d'água, como essa caixa d'água vai chegar até, né, o meu consumidor final? Se eu sou uma empresa que fabrica tijolos para construção civil, como meus tijolos vão chegar até o meu consumidor final? Se eu sou um negócio digital que vendo, né, online, eu vendo, por exemplo, medicamentos online, então como é que eu vou fazer essa distribuição? Em que cidades, em que estados, em que países? Então, essa distribuição de cliente é nesse sentido. O fluxo de materiais dentro da empresa, que é essencial, ou seja, como é que tudo que a empresa compra, tudo que a empresa transforma, como é que eles vão ser acondicionados, como eles vão chegar, quanto tempo eles precisam passar na organização, quanto deve ser comprado de cada um deles. Aí a gente lembra lá da nossa aula passada que a gente falou essencialmente de compra, né, que é o terceiro ponto, o planejamento de compra, passando pelo controle do estoque de matéria-prima e de produto acabado. Então, tudo isso deve ser analisado cuidadosamente pelo profissional de logística, além de planejar o controle da produção, né, o quanto eu vou produzir, em que momento eu vou produzir, que isso leva em consideração a demanda, a chegada adequada no tempo certo da matéria-prima. Então, a gente tem uma série de detalhes que tem que ser acertados para que isso aconteça eficientemente. E, por fim, o controle de transporte de embalagem. Se eu sou, por exemplo, eu sou uma empresa que fabrica sucos, né, e eu vou envasar esses sucos, né, eu tenho que comprar embalagens já fabricadas, né, então eu tenho que controlar a qualidade, se essa embalagem vai chegar intacta, se ela não vai ter nenhum tipo de impureza, se ela vem lavada, se ela não vem, se eu tenho que higienizar de que forma, né? Então todo esse controle de qualidade do transporte das embalagens também é de papel fundamental dessa etapa logística. Então a gente pode observar que a logística é uma etapa estratégica para a organização. Sem ela é impossível que a empresa funcione de forma adequada. Seguindo a nossa aula, nós chegamos que numa ideia extremamente crucial para uma organização. É importante a gente lembrar que, ao planejar uma empresa, qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer investidor deve buscar algumas coisas que são específicas para que o aspecto logístico seja considerado de maneira efetiva dentro da organização. Que pontos são esses? Primeiro, o local a ser escolhido pela organização tem que ser um lugar estratégico. Pois a gente tem que imaginar, eu vou fazer o que? Eu vou abrir uma montadora de veículos. Então é importante a gente entender que ao redor da minha empresa eu tenho que ter os fornecedores da minha matéria-prima que eu vou ser necessário para poder montar meu veículo. Então
tem que estar perto de mim o fabricante de pneus, tem que estar próximo a mim, ou entregar muito rápido, ou próximo ou ser de fácil acesso, né? O fabricante de tintas automotivas, por exemplo, tem que estar perto de mim o fabricante de estofados. Assim, se eu for, por exemplo, envasadora de refrigerante, tem que estar perto de mim quem fabrica o vasilhame, tem que estar perto de mim quem fabrica a matéria-prima para me transformar em refrigerante. Então, tem todo, né, uma estrutura que deve ser pensada ao você iniciar, antes de você iniciar um negócio. A escolha do lugar deve ser uma escolha estratégica, né, do ponto de vista logístico também. É importante a gente entender que aquela região tem mão de obra qualificada e barata para que eu possa, né, ter uma maior eficiência, né, dentro da minha organização. Então, às vezes você quer abrir, por exemplo, eu vou abrir uma vidraçaria, né? Será que eu tenho pessoas capacitadas, mão de obra capacitada para trabalhar, né, na minha organização, para cortar o vidro, transportar o vidro, montar, né? Então, eu tenho que ter essa mão de obra na região, né? E se não tiver, eu tenho que ter minhas estratégias para fazer isso, né? E o outro ponto importante, quando uma empresa de grande porte, né, uma empresa que de fato, né, vai causar impacto, né, naquele município, naquela localidade, ou naquele estado, ou até mesmo no país, nós temos os incentivos fiscais por parte do governo, né? Quando a empresa de uma grande indústria, uma grande fábrica, né, vai ser instalada em determinada região e que vai causar um grande impacto, vai gerar muita mão de obra, vai necessitar de muita mão de obra, vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Eu tenho como negociar, né, com os órgãos governamentais para que eu tenha incentivos fiscais para, de fato, iniciar o meu negócio naquela região. Aí nós temos, é importante a gente entender também, que a logística é fundamental, ela é vital para todo e qualquer negócio. Isso porque ela vai ajudar de sobremaneira para que a organização tenha condições de entender e fazer com que formatar o seu fluxo de mercadorias. O que é isso? Eu vou entender quando eu vou mandar minha mercadoria, quando eu vou receber, de que forma eu vou enviar essa mercadoria, ou seja, os meios, os caminhos, né? Qual é o tipo de transporte que eu vou utilizar para isso, quanto eu vou mandar em relação a quantidades. Então é importante a gente entender todos esses detalhes para que eu tenha um caminho logístico que seja eficiente, eficaz, dentro, e principalmente lucrativo para a minha organização. E dando prosseguimento à nossa aula, nós chegamos ao momento que a gente observa, entrando um pouco mais na realidade das organizações, das empresas, nós observamos que a logística ela surge como uma necessidade real, né, de organizar o fluxo de produtos e serviços dentro da empresa. Ela é como se fosse a peça da engrenagem, né, que faz movimentar todas as outras engrenagens. Por quê? Porque a partir dos processos logísticos que a organização consegue receber matéria-prima, organizar essa matéria-prima dentro das suas instalações, transformar essa matéria-prima, caso seja essa a realidade da organização, fazer os preparos básicos para que esse produto pronto, já no caso, seja encaminhado para as casas ou organizações ou empresas, despachados para o consumidor final, efetivamente. Então, todo esse encadeado de atividades fazem parte do processo logístico. E essa organização desse fluxo é um papel crucial do profissional de logística. Uma organização, né, que tem esse compromisso com a logística, ela deve prezar 3 pontos básicos, né, que nós já comentamos lá nas nossas primeiras aulas, ainda em sala de aula. Né? Um ponto básico que deve ser prezado é a qualidade. A qualidade é importante a gente citar que ela passa desde a qualidade dos produtos que a gente compra lá para a matéria-prima. Sei lá, eu sou uma empresa que fabrico sucos, por exemplo. Então, a qualidade da fruta que eu vou adquirir lá na ponta, ela vai interferir diretamente na qualidade do meu produto. Então, isso que deve ser prezado pela logística. Então, como é que ele vai ser transportado? De que maneira ele vai chegar até a minha empresa?
né? Quanto tempo vai durar? Lembrando que, por exemplo, essas frutas são perecíveis para chegar até a minha empresa. Então, tudo isso deve ser observado. Para quê? Para que eu obtenha a satisfação do do meu cliente. E é importante a gente dizer que nos dias de hoje, a satisfazer a necessidade do consumidor não é mais o suficiente. Nós temos que surpreender, sempre entregar mais, sempre entregar mais. A entrega, né, de mais do que o consumidor espera é aquilo que faz de fato as empresas se destacarem. Né? Se eu prometi entregar, por exemplo, a minha mercadoria em 15 dias, eu tenho que fazer de tudo para entregar essa mercadoria em 5, em 10, em 11, em 12, em 13, em 14, mas em 15 não. Eu tenho que sempre tentar entregar antes do prazo estipulado. Eu tenho que entregar mais. Eu prometi entregar o quê? Vou entregar mais. Vou mandar um brinde, vou mandar uma capinha para o celular. Se o cara comprou um celular, vou mandar um fone de ouvido. Então eu tenho que entregar mais. E isso tudo é um preço justo. E o preço justo deve ser aos olhos do consumidor. Lembre-se sempre disso. E aqui fica uma mensagem, né, que é extremamente importante dentro do processo logístico. Né? A grande guerra que nós encontramos hoje dentro na concorrência entre organizações, entre empresas, é a guerra em relação ao preço. Então, algumas empresas lutam para querer reduzir seus custos a qualquer preço, seja reduzindo a qualidade da minha matéria-prima, seja entregando de maneira mais lenta para um transporte mais precário, seja reduzindo a qualidade da embalagem. Então, esses caminhos não são os melhores caminhos para que eu atinja nessa redução de custo. Eu tenho que fazer de tal forma que eu preserve a qualidade, preserve a minha entrega, preserve o meu produto e preserve, sobretudo, né, entregar para o cliente um produto que ele se surpreenda. Então, a redução de custos a qualquer preço, ela não é válida, nunca é válida. Isso a gente tem que deixar claro. A gente tem que reduzir custos, sim, tem que ser mais eficiente, sim. Só que isso deve ser, né, a gente deve ser norteado por princípios. Né? Então, a empresa tem que eu tenho que prezar a qualidade, eu tenho que prezar, né, o visual do meu produto, eu tenho que prezar, né, por toda uma estrutura que está por trás, a imagem da empresa, para que eu tenha condições de fato fazer uma redução de custos que de fato faça sentido. Queridos alunos, nós não podemos esquecer, né, que hoje nós vivemos num mundo globalizado, né, onde todos estão interligados. Né? Hoje nós conseguimos vender para qualquer parte do mundo, graças ao poder da internet. Hoje não existe mais, coloque na cabeça de vocês que daqui para frente essa pandemia veio para reafirmar isso. As empresas devem agora, de uma vez por todas, entender, né, que o online é a nova realidade. Né? É a partir dele que a gente consegue escoar nossa produção, fazer com que a gente consiga escalar a nossa produção, vender para mais pessoas e atender mais gente. Então entendam isso. Né? Essa é a nova realidade, esse é um novo real. E o processo logístico nisso vai ser de extrema importância, que vai servir para manter esse fluxo andando de maneira eficiente. Aí nós temos outro ponto importante, que é o papel do poder público para a logística. Aqui no Brasil, principalmente, onde a gente tem uma forte ação do poder público nisso, é basicamente fazer com que as rodovias, estradas, ferrovias, né, vias aéreas estejam disponíveis, né, e mantidas de tal forma que a gente consiga, as organizações consigam, né, escoar sua produção de maneira eficiente, né, e que consiga utilizar dos diversos meios, os que a gente chama de modais, que a gente vai ver em outras áreas ou em outra aula um pouco mais adiante, para fazer com que os modais de transporte, ou seja, eu quero mandar, sejam interligados, ou seja, eu quero escoar minha produção, posso mandar ela até uma cidade próxima de carro, de lá ela pega um trem, de lá ao final do trem ela pega uma balsa, que pega um navio e que pode ser exportado. Então, assim, a partir dessa integração entre os modais, que isso entra a forte participação do poder público, no caso do Brasil, nós conseguiremos, de fato, ter um país forte, empresas fortes e conseguir prosseguir de maneira mais adequada.